Desde criança, eu ouvia uma lenda urbana que afirmava que o espírito de uma pessoa que acabou de morrer acompanhava o próprio velório e sepultamento. Essa não era uma história que eu ouvia especificamente da minha avó, embora ela contasse isso também, ou da minha mãe. Na verdade, muitas pessoas acreditam que o espírito de alguém que acabou de morrer acompanha, assiste, participa do próprio velório até a hora do sepultamento. E dizem que na hora do sepultamento ele encontra com outras pessoas ou outros espíritos que eles chamam de guias, né? Eles, eu digo, as pessoas que me contavam essa história. E o que me deixava mais preocupado é imaginar que a alma daquele morto que está deitado ali na urna, no caixão, né, como a gente chama, estaria junto com os vivos olhando o seu próprio corpo, coberto de flores e sendo levado para uma sepultura eterna. Eu me lembro de uma vez em que eu fui a um velório de uma menininha que tinha falecido em um acidente de carro lá no interior de São Paulo, em Avaré, onde eu passava as minhas férias, na casa dos meus avós. A minha avó me levou ao velório dessa menina, né, pra gente acompanhar junto com a família, porque ela conhecia a mãe e o pai. A mãe e o pai estavam hospitalizados porque eles também estavam no carro, e a irmã dela foi a única que não sofreu nenhum arranhão durante o acidente. A menininha que tinha morrido estava com os pais, né, com o pai e com a mãe, e com a irmã dentro desse carro. E ela foi a única dos 4 integrantes do carro que infelizmente acabou morrendo no acidente. O pai e a mãe ficaram gravemente feridos, estavam no hospital no velório da filha, né? Enquanto a filha estava sendo velada, eles estavam no hospital, e a única que estava bem era a irmã da menina. E eu me lembro que eu estava no velório junto com a minha avó, e ela foi velada na casa dela, lá no interior. Isso era um costume que até pouco tempo lá eles era normal, né? Algumas cidades até do Nordeste do Brasil é normal velar em casa ainda. E ela estava sendo velada em casa, num caixãozinho pequenininho. E eu me lembro que eu fui junto com a minha avó e fiquei sentado bem perto do caixão, ali na sala, enquanto as pessoas choravam, enquanto as pessoas recebiam os outros parentes que estavam chegando. E minha avó também chegou e fez uma oração perto do caixãozinho da menina e tudo mais. E essa história de que o espírito acompanha o velório é uma coisa que eu sempre levo comigo em todo velório que eu vou. E eu fico imaginando, onde está o espírito, né? Onde está? Será que ele está aqui? Será que ele está olhando o próprio corpo? Eu acho essa ideia meio perturbadora. Mas na época, como eu era adolescente, assim, eu ficava imaginando onde será que o espírito daquela menina estava por ali no velório. E eu me lembro que eu estava sentado perto do caixãozinho, a tampa do caixão estava bem do meu lado, encostada na parede. E eu me lembro que eu vi uma menina entrando. Na verdade, ela não estava entrando na casa, ela veio da cozinha, passou perto do caixão e ficou olhando a pessoa no caixão. E aí eu tava de cabeça baixa, eu só vi, né, eu vi o semblante dela, a silhueta dela passando por mim, assim, pelo olhar periférico, que é aquele olhar, não é o que a gente tá olhando diretamente, aquele olhar de canto de olho. E aí eu percebi que ela ficou perto do caixão, tava muito triste, chorando, eu ouvi alguns sussurros, e de repente ela sentou de frente para mim, só que do outro lado do caixão. E conforme ela sentou, o caixão tampava a minha visão e eu não conseguia ver o rosto dela, eu só via as pernas dela balançando, e ela estava com um vestidinho branco e chorando baixinho do outro lado do caixão, na minha frente. E como eu não tinha visto o rosto dessa menina, né, não sabia quem era, eu só fiquei observando as pernas dela na minha frente. Ela estava até com um pedaço de pão na mão que deram para ela, era um pão com presunto que estavam servindo lá no velório, tinha para o pessoal comer, né, isso é muito comum nos velórios do interior. E eu não conseguia ver o rosto dela porque o caixão estava tampando. E eu fiquei olhando e observando que ela tinha, acho que praticamente a minha idade. A gente era adolescente, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 11 anos. E eu imaginei que ela tinha a minha idade, ela estava quietinha chorando. E a gente ficou um tempo ali, eu lembro que entrou um padre, e o padre pediu para todo mundo ficar em pé para rezar. E na hora que eu levantei, a menina levantou junto comigo. E tamanho foi o meu susto, porque a menina que estava chorando à minha frente era a mesma que estava no caixão. E aí eu fiquei
eu não conseguia, eu não conseguia falar, eu não conseguia. E ela chorava, olhando pra baixo, chorando. E aquele chorinho. E quando eu olhei pro rosto dela, ela olhou pro meu rosto com aqueles olhos todos vermelhos. E no momento em que eu olhei pra ela, eu olhei pra menina do caixão, que tava lá com algodão no nariz. E era a mesma menina. Na hora eu fiquei paralisado e eu olhei pra minha avó, assim, e minha avó lá fora só observando o caixão, ela, assim, encostada na parede, num murinho lá fora, junto com umas outras mulheres que estavam lá, e o padre já tinha começado a fazer a oração. E aí a menina percebeu que eu fiquei assim pra ela, e ela começou a olhar pra mim e começou a parar de chorar, né? Não parar de chorar, mas ela começou a me encarar também, porque ela ficou sem reação com o meu olhar, assim. E aí o meu medo era tão grande que eu não conseguia sair do lugar, porque eu tava vendo uma menina morta em pé na minha frente, chorando e olhando o seu próprio corpo. E aí eu comecei a me dar uma vontade de chorar, e eu comecei a chorar junto. E aquilo foi me deixando nervoso, e eu começava a chorar, e eu via as pessoas chorando ao meu lado, e eu tava chorando porque eu tava vendo a menina morta na minha frente, chorando no próprio velório. E eu comecei a brisar e comecei a imaginar que ninguém tava vendo mais aquela menina na minha frente. E aí eu queria gritar, eu queria gritar minha avó, Aí minha avó viu que eu chorei, ela veio, me abraçou. Eu olhei pra ela assim, eu não consegui falar nada. E ela pegou e viu que eu tava muito emocionado e me tirou pra fora, assim, da sala. E aí eu falei, vó, eu vi o espírito da menina. E minha avó falou, calma, Daniel, fica calmo. Eu não devia ter trazido você, vamos embora. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, e eu vi que estavam tampando o caixão. E aí o pessoal começou a sair, começou a fazer o cortejo, e colocaram o caixão dela dentro daquele carro funerário preto, né? E foram levando pro cemitério, e eu chorando, e minha avó, você quer ir pro cemitério? Aí eu falei, vó, eu tava vendo o espírito dela. Ela, calma, você não tava vendo nada, você tá emocionado. E aí eu lembro que ela falou, vamos pro cemitério, você quer ir? Aí eu falei, vamos, mas eu tô com medo, eu tô vendo o espírito dela. E eu lembro que a gente foi pro cemitério porque não tinha ninguém na casa, eu tava morrendo de ficar sozinho na casa da minha avó, porque eu tava jurando que eu tava vendo o espírito da menina na minha frente, assim. E eu não tinha lembrado se ela tava com a mesma roupa do caixão, e pra mim ela tava chorando, e era nítido, era como se fosse uma pessoa na minha frente. E aí na hora que a gente chegou no cemitério, na hora que foi perto de enterrar a menina, eu me lembro que nessa altura do campeonato a gente estava chegando no cemitério, aquela muvuca de gente, eu não largava mais da cintura da minha avó. Tudo me dava medo porque eu tinha visto o espírito da menina morta, chorando perto do seu próprio corpo. E aí na hora que o caixão chegou perto da sepultura, eles abriram o caixão novamente, porque é um costume da cidade, e todo mundo começou a chorar, e eu não via mais a menina. E aí foram fechando o caixão. Na hora que a tampa do caixão fechou, eu vi a menina em pé ao lado do caixão, com os olhos vermelhos, olhando o seu próprio corpo ser levado para a sepultura. E no momento em que eu olhei para ela, eu fiquei em choque, paralisado. E foi nesse momento em que ela levantou a cabeça e olhou para mim. E no momento em que eu percebi que ela estava me observando, eu comecei a ficar em pânico, o meu corpo inteiro paralisado. Eu comecei a ficar mole, comecei a dar sinais de quem ia desmaiar, de tanto pavor e tanto medo. E minha avó percebeu que eu estava ficando mole, prestes a cair. Ela me segurou e entendeu tudo o que eu estava pensando. Se abaixou lentamente e falou bem baixinho nos meus ouvidos: Daniel, essa que você está vendo não é a morta, não é o seu espírito. Essa que você está vendo é a irmã dela, a irmã gêmea que sobreviveu no acidente. Acalme-se.